Bom, vamos lá. Quando eu falei sobre a folga, eu não falei que o Fluminense vai folgar nesses dias. Eu quis dizer que dentro desses lastros existem períodos de treinamento e períodos de folga. A pergunta que a gente fez ao Fernando, sua pergunta também é muito boa, era justamente sobre isso, né? Sobre, nesses períodos, se a ausência dele, ele entendia, e assim, ele hoje falou para os jogadores aqui de manhã, aliás, estavam todos extremamente felizes, assim, estava todo mundo cumprimentando, todo mundo muito alegre, para dizer que isso não causou nenhum problema, enfim, interno nosso, muito pelo contrário. E ele falou justamente isso para os jogadores aqui hoje de manhã. O posicionamento dele foi no sentido de que, olha, em nada nos atrapalhará, porque a montagem de treino que a gente vai fazer nesses períodos é uma montagem de treino que a gente já faz no dia a dia, em que, especificamente nesses períodos, os auxiliares conseguirão aplicar os treinamentos. Eu não sei se, obviamente, vocês cobrem aqui final de treino, às vezes, um pedaço do treino, mas os treinos aqui não são sempre todos os treinos dados pelo Fernando. Os treinos normalmente táticos e de correção e etc. são dados pelo Fernando, alguns outros treinos são dados já no dia a dia. Às vezes o Fernando está fazendo uma parte em separado, o Eduardo está fazendo outra parte, o Wagner está fazendo outra parte, até porque treinar um elenco de 30, 32 jogadores, você há necessidade, né? Por exemplo, no treino que teve ontem, vou dar um exemplo para você. O treino que nós tivemos ontem é um treino normalmente de campo reduzido, em que o Fernando fica de fora, olhando o desempenho, e quem ministra o treino, quem está dando o treino é a comissão técnica. Por diversas vezes o treino é ministrado pelo Marcos Seixas, algumas vezes. Então, assim, repetindo, o Fernando deixou muito claro para o presidente da CBF que a montagem dele aqui e a montagem dele lá não poderia prejudicar o Fluminense. Isso foi muito claro na reunião. Tanto é que a gente... O pedido do Fernando foi: eu só posso pensar em aceitar se eu tiver com o presidente da CBF e disser para ele como eu trabalho, até em sentido amplo, né, como é que é a forma do meu trabalho e como eu vou montar isso para não prejudicar o Fluminense. Por exemplo, se o presidente da CBF dissesse para ele que ele ia ter que dar expediente na CBF aqui todos os dias numa sala, ele ia dizer para ele: presidente, desculpe, só para vocês terem uma ideia, acho que vocês sabem que o Fernando vai dar uma coletiva hoje lá com o presidente da CBF. O presidente da CBF queria que essa coletiva fosse hoje pela manhã. E o Fernando disse para ele: presidente, infelizmente não tem nenhuma chance, porque hoje de manhã tem treino no Fluminense. Então, assim, ficou muito claro que, por exemplo, de hoje até a apresentação, o Fernando não vai dar nenhum treino para a seleção e vai dedicar 100% do tempo dele de treino ao Fluminense. Mas a gente também precisa, ainda mais na era da tecnologia, compreender que grandes profissionais, grandes homens, grandes empresários, e vocês também, grandes jornalistas, por vezes atuam em uma, duas ou três funções ao mesmo tempo e nem por isso estão desfocados dessas funções que vocês atuam. Então, assim, é muito bacana quando eu vejo um jornalista que é de um veículo escrito, que está participando de um programa de televisão à noite, está dividida a atenção dele? Não, ele tem que dar o expediente dele ali e o expediente dele aqui. Então, assim, e obviamente que o Fernando, só para vocês saberem, eu vou até falar coisas da vida pessoal dele, mas eu sei que eu tenho autorização. O Fernando é um treinador que mora sozinho no Rio de Janeiro. Ele nunca traz a família, ele mora num hotel, saibam vocês. Ele não aluga apartamento, ele não aluga casa. Por vezes acaba o treino aqui de manhã, eu chamo ele para almoçar e ele diz para mim: presidente, pô, não dá não que eu vou pro hotel porque eu preciso ver 4, 5 jogos hoje. Então ele é um homem, ele é um profissional que se dedica, eu diria a vocês, que 18 horas do dia dele ao trabalho, 6 para dormir, o resto ele fala com a família pelo telefone. Assim, em nenhum momento ele exige, quando assina o contrato, trazer a família dele. Ele tem mulher e 4 filhos. Eles vivem em São Paulo. Às vezes, como aconteceu no sábado, né? Ele estava lá porque não estava expulso, aí ele ficou lá de sábado para domingo, né? Teve no hotel com a gente, etc. Né? Falou para os jogadores no hotel, depois ficou com a família dele, dorme e já vem no dia seguinte. Então, assim, ele sai daqui hoje 2 horas da tarde. Ele pode estar vendo um jogo na televisão de algum clube, né? Enfim, ficou muito claro para o presidente da CBF e para a CBF que não terá agenda, por exemplo, para o Fernando excursionar pela Europa para ver jogos de outros jogadores para convocar. Essa convocação será feita da maneira que ele pode, atendendo o Fluminense, ou seja, à distância. Então, assim, tudo isso foi combinado, né? Então, assim, nós nos preparamos para isso, né? E nesse período que você falou, que é a soma das 3 vezes 9, né? A gente já fez essa conta de que 1 ou 2 dias sempre após os jogos, né? A gente tem sempre folga normalmente. Então, nesse primeiro, por exemplo, acho que a gente enfrenta o Vasco dia 3, seleção se apresenta dia 4. Normalmente, pós-jogo,
segunda-feira, folga. Então, esse é um dia de folga, vai ter esse período todo sem jogos, né? Certamente a comissão técnica vai dar, desses 9 dias, a tendência é que dê 5 dias de treino, talvez 5 ou 6 e 2 ou 3 de folga, né? Que é normal isso, tá, gente? Não estou falando isso porque vai ter a seleção. Já foi agora na data FIFA recente. Nós tivemos 4 dias de folga, 2 na largada e 2 no final, só treinou no miolo, né? Certamente a seleção vai estar na granja, então, assim, nesse período agora desses jogos de eliminatória, etc. Então, é uma outra coisa que vai facilitar esse dia a dia. Então, assim, repito, obviamente que a gente pensou em tudo isso para poder chegar lá e discutir o convite, e foi uma condição que o Fluminense impôs para não perder o senador, e eu vou voltar no início da minha fala. Entre perdê-lo por completo, perder o trabalho, perder a comissão técnica toda e conseguir encontrar um caminho em que o Fluminense não fique desassistido e a gente possa atender a seleção, a gente optou por esse caminho. Só ficou a dúvida se essa certeza existia, que vocês perderiam? Não, sim, a certeza, assim, vamos lá. Obviamente que vocês tinham informações de que o Fernando era um dos nomes e a gente também sempre teve essa informação que dentro do que se pensava lá, o Fernando podia ser o treinador da seleção brasileira. E, obviamente, que se ele recebesse um convite para ser treinador da seleção brasileira, o que ele disse para nós desde o início é que esse convite fosse feito em janeiro de um ano ou de outro, ele tenderia a aceitar e seguir o caminho dele na seleção. E sempre nos disse que não interromperiam a temporada aqui. Tá? Então, assim, voltando, se fosse uma condição da CBF pagar a multa e tirar o Fernando 100% daqui, o Fluminense não aceitaria e creio que o Fernando também não aceitaria nesse momento de largar o time no meio da temporada. Tá? Então a gente, repetindo, fomos lá para conversar com o presidente da CBF e dizer, presidente, tem uma chance única da gente poder atendê-lo nesse momento, de atender a seleção brasileira. Seria conciliar sem o Fluminense ser prejudicado. A gente vai apresentar as condições do Fernando e do Fluminense. Se a CBF aceitar, a gente segue juntos. Senão, infelizmente, nós não vamos poder aceitar. E ele pediu que a gente fizesse o desenho e a gente fez. Mas lógico que a gente tinha o receio de perdê-lo